Eu acho que tem a ótica do torcedor, que independente do Dudu estar bem, estar voltando de lesão, e independente do que aconteceu com o Cruzeiro, independente do Abel estar utilizando ou não, o Dudu ele é inegociável, o Dudu não deve sair do Palmeiras. E existe a ótica do torcedor que entende que a partir do momento em que o Dudu quis sair, ele é negociável e que deve sair. A gente está falando de maneira fria, nós estamos falando sobre um jogador que recém voltou de uma lesão muito séria, lesão que acaba com a carreira do atleta, de 32 anos, e que ganha muito no Palmeiras. E que se ficar encostado até o final do ano, o Palmeiras tem um prejuízo enorme. Porém, não é só um jogador. Você está falando de um ídolo contemporâneo da Sociedade Esportiva Palmeiras em atividade, e acho que mais do que isso, você está falando de um símbolo para milhões de pessoas que ficaram anos sem ter uma referência, que chega no clube do nada e se torna tudo. Então, quando o Palmeiras estava na sua fase de reconstrução, na sua fase de transição, o Dudu foi o cara que vestiu a camisa 7 do Palmeiras sem peso e simplesmente se tornou a referência de um dos maiores clubes do Brasil e é amado por uma das maiores torcidas. Agora, o que fica muito claro para mim, pelo menos, isso sou eu que estou falando puramente no achismo, é que o Palmeiras não vai cessar os seus esforços de tentar envolver o Dudu em negociação ou tentar se desfazer desse atleta, porque, como a própria presidente diz, entende que o ciclo se encerrou. Porém, o atleta ele tem todo o direito do mundo de dizer, não, tem um bom contrato, já vi que tentei sair anteriormente e a torcida não entendeu legal, e quero ficar. A situação ela é muito complicada justamente por mexer muito com o sentimento do torcedor. Mas eu acho que deve ser conversado, principalmente com o Abel, sobre planos e sobre, principalmente, o quanto que o Dudu está nos planos do Palmeiras pro restante, não só da temporada, mas pro ano que vem também, Fê. Tá, vamos por partes, né? A gente sabe que o Abel gosta muito de jogadores que ajudem a marcação pelo lado do campo. O Dudu nunca teve essa característica, né? Agora que ele vai ter, voltando de uma lesão de LCA. É nítido o incômodo dele estando no banco e não tendo minutos para jogar constantemente, quando entra no final das partidas. Mas será que o Dudu tem condições de jogo? Hoje, na transmissão do Premier, disse que ele tomou comprimidos para dor. Que ele estava com incômodo na perna e tomou comprimidos para dor. Essa foi a informação do repórter. Segundo ponto, isso não é informação que eu vou falar, é só um feeling meu. Eu acho que a troca está feita entre as diretorias. E agora estão tentando convencer o Dudu em. Dizem que o Marcos Braz está tentando convencer o Dudu para ir para o Flamengo, mas o staff do jogador e o próprio jogador não quer ir. Só que toda essa situação caótica que o jogador vem vivendo foi plantada por ele, pô. Em um sábado ele plantou isso, e aí depois recuou e virou essa novela, e até o momento que a diretoria entende que ele não é mais viável para o clube. Agora, se ele vai para o Flamengo ou não é outros 500. A gente até debateu no pré-jogo, né? Que é outros 500. Isso, enfim, o Marcão fez o paradoxo dele lá de comparativo, do Dudu voltando de lesão e etc. Tem que ver o que vai ser melhor para o time. Dudu tá marcado na história do Palmeiras. Em 9 anos que ele tá no Palmeiras, né? Chegou em 2015, início de 2015. Em 9 anos ele ganhou praticamente tudo. E todo palmeirense ama o Dudu. Mas eu acho que, se é pro Flamengo ou não, acho que o final da passagem do Dudu pelo Palmeiras está próximo. Ainda mais de como é que foi conturbada a questão com o Cruzeiro, né? O Arthurzinho, posso ir daqui? Só pra. Porque assim, é, essas questões todas que o Filipão tá colocando, né, são muito pertinentes e tem muita gente, você que tá acompanhando, inclusive a gente aqui, se inscreve, deixa teu comentário, a tua opinião sobre o assunto. Acho que o feeling do Filipão, o Filipão, ele não tá de todo fora da curva, porque
Olha, a gente pega o Dudu, que como, né, o Felipe, até o pessoal que acompanha a gente aqui também falou, que o Dudu em um sábado deu uma porrada em muita coisa que ele construiu com o Palmeiras. Tanto que a gente lançou uma enquete aqui no canal logo na sequência. Depois da situação toda na nossa aba de comunidade, você acha que o Dudu deve sair ou deve ficar? E 54, apertado, né? Mas 54% das pessoas votaram que ele deveria sair. Então, assim, e em paralelo a isso, a gente tem o Gabigol, que é o outro personagem dessa história, tacando uma camisa do Corinthians e também se queimando com a torcida dele. É uma outra história. Mas são duas atitudes que, pelo tamanho desses caras, para as respectivas torcidas, deu uma baqueada, sabe? O torcedor do Flamengo olhou pro Gabigol e falou, pô, tá de sacanagem? O torcedor do Palmeiras olhou pro Dudu e falou, irmão, o que é isso? Sabe? E a história toda fica muito mal contada, né? A história do Dudu falando ali, depois a Leila confirma que o Dudu tá vendido, depois o Dudu fala que nunca queria ter saído, enfim. É um contexto de imagens arranhadas ali, do Gabriel no Flamengo e também do Dudu no Palmeiras. E aí a grande questão é justamente essa que o Filipão falou. E isso aí já é até trazendo a informação mesmo, que foi publicada, né, no GE, curiosamente por Eduardo Rodrigues, jornalista Eduardo Rodrigues, e também pela Letícia Marques, falando que, né, para acontecer essa troca está tentando ser viabilizada para agora, né? Muita gente está falando, o que o Palmeiras faz? O Palmeiras assina um pré-contrato com o Gabriel, o Palmeiras paga um valor que o Flamengo pediu, e aí, assim, aí não sabemos exatamente a cronologia dessa história, mas se a gente pega e pensa, né, no que a gente mesmo trouxe de informação para o pessoal aqui no TLD, da pedida que o Flamengo fez, que era ali em torno de 40 milhões pelo Gabriel, pode ser que o Palmeiras tenha chegado e falado, peraí, e se a gente colocar o Dudu nessa parada? Dá para fazer um 0-0? Dá para reduzir esse impacto financeiro? Porque, querendo ou não, o Gabriel é um jogador mais caro por valor de mercado do que o Dudu hoje. Né? E tem todo esse contexto, ser um jogador mais velho, jogador que está voltando de lesão. Então, a gente tem esse cenário de uma troca que é, a meu ver, tá? E aí de novo, feeling, de ser muito provável, tendo em vista que isso saiu, que tá sendo divulgado agora oficialmente como informação, acho muito difícil que ela não aconteça. E acho que se não acontecer, passa realmente pela vontade do Dudu, porque por Flamengo e Gabriel a relação, pelas informações do Rio de Janeiro, é bem de encerramento mesmo. Só complementando, Arthurzinho, antes de você pontuar, não vou prolongar muito, eu acho que a única forma disso não acontecer, igual o Bruno falou, pelo lado do Dudu. E tem alguns pontos que eu ressaltei também antes, que é a concorrência que ele vai ter pelo lado do campo. Hoje o Flamengo conta com o Luiz Araújo, que tá bem, o Cebolinha estava bem antes da lesão, tem o Bruno Henrique, que ontem terminou torcendo o tornozelo, enfim, tem que ver se está lesionado ou não, mas são 3 jogadores que estão bem dentro do campeonato, dentro da temporada. E o Dudu voltando de lesão. E outro ponto que eu acho que é o que mais crucial, 2 pontos, na verdade. O primeiro é que o Dudu agora, que ele já não foi para o Cruzeiro, ele não vai querer ir para outro time, vai querer continuar no Palmeiras, mas o principal ponto é ele não tem uma boa relação com o Tite. O Tite nunca convocou o Dudu. O Dudu, no seu auge em 2018, onde o Palmeiras foi campeão brasileiro, praticamente com o Dudu sendo a referência técnica, o Tite prefere levar o Tyson para a Copa do Mundo e não leva o Dudu. Eu não lembro um jogo de eliminatória que, loucura, o Dudu... Né? Isso eu nem vou comentar, né? Para não xingar o técnico lá do outro time. Não lembro de um jogo de eliminatória onde o Dudu foi convocado. Pode até ter que ele foi convocado, mas eu não lembro dele atuando. Dele tendo a chance na seleção. Então, acho que por ser o Tite do outro lado, eu acho muito difícil o jogador querer ir. Eu acho que foi 2017. A única chance que ele teve. Fez gol, inclusive. Eu lembro do amistoso da Chape. Brasil e Colômbia no Engenhão, pô. Ele fez o gol. Isso. Então, cara, eu acho que a vontade do atleta, nesse caso, ela é soberana, mas se você passa, por exemplo, acho que o Brunão, ele pontua bem. Não tem clima pro Gabigol na Gávea, mas é por parte da torcida e por parte da diretoria. Eu acho que até pelo tamanho diferente de idolatria que um e o outro tem, a torcida do Palmeiras vê muito mais clima pro Dudu do que propriamente para uma saída. Mas o caso do Dudu, para mim, é literalmente um
um cenário onde a presidente vem a público e diz: o capítulo está encerrado. Ponto final na carreira de Dudu pelo Ela Palmeiras. falou: o Dudu está vendido. Ela falou essa aspa. Ela falou: pelo Palmeiras, o Dudu está vendido. Então para mim, fica muito mais do que claro de que Dudu não é desejo da presidente do Palmeiras. Então, passa pela vontade do atleta. Eu acho que, falando sobre mim, o Arthur, enquanto torcedor de futebol, e cara que aqui na parede tem o Dudu, não gostaria que saísse. Porque o Dudu é meu ídolo. O Dudu é um dos jogadores que, quando tudo tava uma merda, você olhava para dentro do campo e via o Dudu reclamando, o Dudu brigando, o Dudu chorando, o Dudu correndo e torcendo. Agora, o que eu quero e o que vai acontecer são coisas diferentes. Até porque esse Dudu que está aqui na foto não é mais o mesmo Dudu. Então, basta saber como serão as negociações e até onde vai o pensamento do Dudu sobre uma saída irredutível. E esperar. Até porque, querendo ou não, a gente sabe como que o sentimento do torcedor é. Dudu já provou isso uma primeira vez, e eu não sei até que ponto tem o interesse de provar uma segunda.